Vamos começar a leitura então do livro O Céu Consciente de Srila Siddhar Maharaj, mais um livro de Srila Siddhar Maharaj. A introdução, na verdade o prefácio do livro foi escrito por Shripad Tapasi Maharaj. Vamos então escutar o prefácio. Se alguém tiver alguma dúvida durante a transmissão, pode fazer. E se alguém também quiser participar conosco do grupo Templo de São Paulo, onde é postado todo dia aulas sobre Bhakti Yoga, sobre devoção a Deus, por Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, também eventualmente Srila Siddhar Maharaj, vai ser postada alguma aula sobre ele, mas como estamos lendo os livros dele, provavelmente a postagem é na maioria de Srila Acharya Maharaj e algumas de Srila Govinda Maharaj. Pode participar desse grupo mandando o WhatsApp para mim e uma mensagem, e aí eu adiciono vocês no grupo. Meu WhatsApp é 11 São Paulo 995760146. Vai ser colocado aí embaixo nos comentários o meu número do WhatsApp. E também temos agora o grupo do YouTube, o grupo não, mas uma página no YouTube exclusivamente do Templo de São Paulo, com aulas gravadas no Templo de São Paulo. Então, toda aula que é dada ao vivo vai ser postada nesse grupo, nesse canal do YouTube Templo de São Paulo. Também vai aparecer aí embaixo o link para vocês acessarem e inscrevam-se, porque se inscrevendo no canal do YouTube, você, toda vez que for postado algo novo, você receberá uma mensagem. E não tem o Arati, não tem as canções, somente as aulas estão postadas nesse canal do YouTube. Mas se quiserem assistir o Arati, que é a cerimônia, se quiserem participar das canções junto, em outro horário que não seja do programa, é só entrar na linha do Templo de São Paulo, né, do SS Mata SP, que você pode ir na linha do Templo e ver o Arati, cantar junto as canções que estão gravadas lá. E vamos então agora ler o prefácio. O Céu Consciente. Ensinamentos práticos na ciência do serviço devocional. Compilado de conversas informais de Srila Bhakti-Rakkhata com seus discípulos entre 1981 e 1985. Para quem já conheceu algum dos ensinamentos... Só um minutinho que o som está muito baixo. Vamos começar novamente.
Serviço devocional. Compilado de O Céu Consciente. Ensinamentos práticos na senda do serviço devocional. Compilado de conversas informais de Srila Bhakti-Rakak Sridhar Goswami Maharaj, com seus discípulos entre 1981 e 1985. Prefácio. Para quem já conheceu algum dos ensinamentos de Sua Divina Graça, Srila Bhakti-Rakak Sridhar Goswami Maharaj, ou Srila Guru Maharaj, para os discípulos afetuosos, é um prazer imenso ler mais um de seus livros. Seus ensinamentos orientam a vida dos praticantes da consciência de Krishna com suas elevadas realizações. Apenas há 34 anos, nós do Ocidente tivemos acesso, pela primeira vez, à universal concepção divina de Krishna, apresentada segundo a milenar tradição Vaishnava, que tem sido responsável pela revelação e guarda desse supremo tesouro oculto do doce absoluto. Isso ocorreu, sem dúvida, pela vontade suprema do próprio Sri Krishna, o Deus Supremo, todo amoroso e todo atraente, quem usou seu devoto puro, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como canal transparente para iniciar uma autêntica revolução espiritual na consciência de nossa civilização materialista, desorientada e mal dirigida. Srila Prabhupada, como ficou conhecido em todo o mundo, desembarcou na América em 1965, trazendo consigo a infalível e inderrotável arma do amor puro, com a qual resgatou milhares de pessoas e distribuiu milhões de livros, ensinando a arte e a ciência da consciência que culmina na consciência de Deus, e mais especificamente na consciência de Krishna, a suprema personalidade de Deus. Seu trabalho difundiu-se rapidamente por toda a parte, e os livros que traduziu do sânscrito e comentou, os milenares Bhagavad Gita como ele é, o Srimad Bhagavatam em 32 volumes, o Bhakti Rasamrita Sindhu, o Chaitanya Charitamrita em 7 volumes e outros, tornaram-se parte integrante também de nossa cultura, influenciando-a de muitos modos, produzindo uma verdadeira renascença espiritual. Depois de sua partida deste mundo, no final de 1977, muitos de nós, seus discípulos, ficamos à margem do processo que se seguiu na instituição por ele fundada, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Pouco antes de ir embora deste mundo, Srila Prabhupada, certamente antevendo os problemas que adviriam após sua partida, cuidou de deixar claramente expresso que encontraríamos alívio e apoio espiritual em nosso caminho devocional se buscássemos o abrigo de Srila Siddhar Maharaj, a quem ele mesmo considerava como seu grande amigo e mestre espiritual instrutor. Eu tive a fortuna de, no período de 1981 a 1983, poder associar-me com Srila Siddhar Maharaj pessoalmente e servi-lo, ouvindo e gravando suas conversas informais mantidas com alguns de nós, discípulos de Srila Prabhupada. Ele esclarecia e respondia dúvidas quanto ao processo, nos entusiasmava a seguirmos praticando a consciência de Krishna, a darmos mais um passo no caminho, pois dizia-nos ele, o objetivo do amor puro que Chaitanya Mahaprabhu veio dar ao mundo no século XVI é real e pode ser alcançado sim, mas antes teríamos de estar preparados para eliminarmos o estágio anterior e inferior que nos tolhia, e aceitarmos o estágio novo e superior que nos permitiria crescer rumo a uma compreensão mais elevada e a uma vivência pessoal da consciência de Krishna,
de volta ao lar, a terra do néctar, cujo solo todos somos crianças. Shripad Tapasi Maharaj, então, ele fala que no início ele entrou para ISKCON, ele é discípulo de Srila, o Diksha Guru dele foi Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Em torno de 1971, Shripad Tapasi Maharaj recebeu a iniciação e ele ficou na missão na ISKCON até 1981. Prabhupada abandonou o corpo em 1977 e ele ficou mais 4 anos na instituição, na ISKCON. Depois ele foi pegar abrigo em Srila Siddhar Maharaj, como todos sabem, vai ser falado agora mais para frente no prefácio. E vários devotos da ISKCON foram se abrigar a Srila Siddhar Maharaj. E Tapasi Maharaj ficou basicamente mais de 1 ano com o Srila Siddhar Maharaj lá na Índia, vivendo com ele. E aí ele recebeu sannyasi de Srila Siddhar Maharaj. O nome dele era Shripad Bhakti Parvati Maharaj, Bhakti Vilas Parvati Maharaj, e todos conhecem um pouco da história de Bhuvana Mohan Tapasi Maharaj. Então ele está contando a história de como que ele foi para o Sri Chaitanya Sarasvati Mati e glorificando Prabhupada, Swami Prabhupada, que há 55 anos trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente. Ele abriu o túnel para nós, ele abriu o túnel para Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj pregar no Ocidente e para Srila Acharya Maharaj pregar no Ocidente. Então, Swami Prabhupada é muito importante na consciência de Krishna, como Srila Bhakti Vilas Tapasi Maharaj diz, Prabhupada também é um devoto puro. Swami Prabhupada, sem dúvida alguma, é um devoto puro de Deus. Ele, como tanto Srila Siddhar Maharaj como Srila Govinda Maharaj falaram, ele é um Shaktavesha Avatar. Ele é um avatar de Krishna que vem dar o conhecimento. Então, por isso que nós podemos ler as escrituras que ele traduziu, podemos ler os comentários que ele fez das escrituras e não há problema nenhum, porque ele é um devoto puro. Ele também deu aula para Srila Govinda Maharaj do Bhagavad Gita, quando eles moravam juntos em Calcutá, e ele considerava Srila Siddhar Maharaj, além de amigo, como foi dito aqui, o seu guru instrutor. Então, Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, considerava Srila Siddhar Maharaj como seu guru instrutor. Por isso que ele orientou os discípulos dele, quando ele abandonasse o corpo, seguir Srila Siddhar Maharaj. Então, continuando agora com o prefácio de Tapasi Maharaj. Contudo, percebe-se que seus ensinamentos em geral partem do pressuposto de que os ouvintes já estão familiarizados com os modos Vaishnavas e com os textos mais sagrados dessa cultura. O Gita, o Bhagavatam, o Chaitanya Charitamrita e o Bhakti Rasamrita Sindhu, e nos levam além, pelas trilhas do Brahma Samhita e do Brihati Bhagavatamrita, e dos inspiradores textos dos exaltados mestres espirituais da tradição Vaishnava. Nosso mundo não teria conhecido Srila Guru Maharaj se não tivéssemos sido abençoados pela fonte interminável de afeto que emana daquele que se mostrou nosso melhor amigo e bem-querente, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ou simplesmente Srila Govinda Maharaj. Não podemos esquecer aqueles dias repletos de doçura, quando Srila Guru Maharaj apresentava sua concepção elevada e divina aos devotos do Ocidente.
Todos aqueles que estávamos presentes naqueles dias sabemos que, devido à sua idade avançada, ele não estava propenso a aceitar a responsabilidade de cuidar de nossa vida espiritual. Foi somente atendendo ao pedido de seu discípulo mais íntimo, Srila Govinda Maharaj, quem lhe prometeu cuidar de nossa vida espiritual após sua partida deste mundo, que Srila Guru Maharaj aceitou nosso serviço e nos recebeu também como seus discípulos. Depois de transmitir suas elevadas e extraordinárias vivências devocionais, e 2 anos antes de partir deste mundo, Srila Guru Maharaj nos revelou a exaltada posição de Srila Govinda Maharaj, nomeando-o ainda em vida como o mestre espiritual sucessor de sua missão, dizendo que aqueles que têm algum respeito por mim devem ser o mesmo respeito e posição a Govinda Maharaj como meu sucessor. Hoje, 11 anos após sua partida deste mundo físico, de volta à morada eterna de seus bem-amados Sri Sri Radha Govinda, Srila Guru Maharaj ainda vive eternamente em suas instruções e ilumina e entusiasma nossas aspirações espirituais, maravilhosamente representado na personalidade transcendental de Srila Govinda Maharaj, cuja proteção espiritual deve ser almejada por todos os sinceros devotos de Srila Guru Maharaj. Hoje em dia, mesmo com sua saúde frágil, Srila Govinda Maharaj permanece sempre incansável e amoroso, aceitando a responsabilidade de nos orientar no caminho da vida espiritual repleta de desvios. Afinal, este foi o sagrado compromisso que assumiu com Srila Guru Maharaj. Desejamos retribuir a misericórdia desses nossos 2 gurus divinos, trazendo a luz de seus raios brilhantes de misericórdia a cada canto do mundo. Bhuvana Mohan Das. Esse prefácio foi escrito há 11 anos atrás, por isso que Shripad Tapasi Maharaj, que é Bhuvana Mohan, porque Bhuvana Mohan recebeu sannyasi, Diksha Sannyasi de Srila Acharya Maharaj em 2010. Mas esse prefácio foi escrito há 11 anos atrás. Por isso que, quando ele fala que Srila Siddhartha Maharaj abandonou o corpo há 11 anos, não faz 11 anos, claro, porque já passou um tempo da época que ele escreveu esse prefácio. Mas só para comentar e refrisar que quando eles buscaram, alguns devotos que eram da ISKCON buscaram abrigo em Srila Siddhartha Maharaj, Tapasi Maharaj buscou abrigo, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, eu não lembro de outros, mas foram outros devotos também na época que receberam abrigo de Srila Siddhartha Maharaj, mas porque Srila Govinda Maharaj falou que ia tomar conta de todos, porque Srila Siddhartha Maharaj estava relutante em aceitá-los porque já era muito idoso. Em 81 ele já era muito idoso, então ele não queria aceitar outros discípulos. E aí Srila Govinda Maharaj falou: pode aceitá-los que eu tomarei conta deles, eu guiarei eles no caminho. Então devemos também muito a Srila Govinda Maharaj, claro, porque ele foi o guru que aceitou os discípulos da nossa missão, que hoje são os líderes da nossa missão, sannyasis e acharyas. Então temos que aceitar, temos que glorificar muito Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhartha Maharaj, Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então devemos muito a eles. Nós só estamos aqui hoje porque eles deram muito sacrifício, fizeram muito serviço devocional para hoje estarmos aqui falando sobre Krishna, escutando sobre Krishna,
no Brasil e no Templo de São Paulo, enfim, devemos tudo a eles. Mas, como foi falado no início do prefácio, por Sripad Tapasi Maharaj, tudo foi vontade de Krishna. Krishna orientou Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada a mandar um discípulo dele para o Ocidente. Então, tudo foi arranjo de Krishna. Krishna queria que a consciência de Krishna viesse para o Ocidente. Mahaprabhu, ele disse, todo o mundo cantará os santos nomes. Então, não só o Oriente, não somente a Índia, aquela região, mas o mundo inteiro. Então, através de Prabhupada, Swami Prabhupada, toda essa consciência veio para cá e aí foi difundida por Srila Govinda Maharaj e agora por Srila Acharya Maharaj. Então vamos começar agora o livro O Céu Consciente, Srila Siddhartha Maharaj, capítulo 1. Capítulo 1. O Céu Consciente. O Espírito, alma, consciência, é a substância original, e a matéria faz parte dessa porção consciente, dessa substância consciente. A matéria não produziu consciência, é apenas uma parte da consciência. Consciência é infinita, e tudo se encontra dentro desse oceano de consciência. Num local existe gelo, noutro musgo, ainda noutro ferro. Todas essas concepções diferentes encontram-se dentro desse oceano. Mas consciência é a totalidade de tudo, e tudo tem seu abrigo lá. Assim como você vê porções de nuvens no céu, ou muitas partículas de poeira no ar, do mesmo modo, o conceito de matéria encontra-se lá no céu de consciência. É um céu consciente, e em algum lugar existem porções de nuvens ou de poeira. Você não consegue ver o ar, mas a poeira se encontra no ar. Você não pode ver o céu, o éter, mas as nuvens estão no céu. Assim, a consciência encontra-se ao fundo, e dentro dela encontramos em algum lugar a poeira, em outro lugar a nuvem. Então, a consciência é tudo. Tudo está contido na consciência, a matéria também. Primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. Para a alma adquirir o corpo, para o corpo existir, a alma tem consciência, e aí da consciência vem a matéria. Não é o contrário, como alguns pensam, a ciência pensa. Da matéria vem a consciência. Não é assim. Não é que o corpo, aparece o corpo, depois entra a consciência. Não, a consciência existe e depois vem o corpo. Quando você pensa em fazer algo, quando a pessoa pensou em fazer quando esse tecido para ser produzido, primeiro teve a consciência, a vontade, primeiro teve toda a consciência, depois apareceu o tecido. Sempre a consciência primeiro, a consciência é tudo, então a matéria faz parte da consciência. A matéria é uma consequência da consciência, e não ao contrário, como a ciência material afirma. Mas, como diz Srila Siddhartha Maharaj também, a consciência material é a consciência animal. A consciência material é a consciência animal. A consciência de Krishna é a consciência da alma, é a consciência transcendental, é a consciência pura, real. Todo o resto não é real. É uma ilusão. Estamos na ilusão. E a matéria está na ilusão. E todos que ficam batendo forte no conceito de ciência material estão na ilusão. A verdade não é a consciência material, a consciência animal. A verdade é a consciência de Krishna.
Nós somos buscadores da consciência de Krishna. A consciência de Krishna é suprema, todo o resto não é. E a consciência de Krishna é eterna. A consciência material sempre está sendo mudada. Vocês querem pegar um exemplo disso? Temos, por exemplo, há um tempo atrás, a consciência do pessoal do Brasil que cuidava do Ministério da Saúde. A consciência deles era que não precisava usar máscara na rua, somente nos hospitais, os médicos, então não precisava. De uma hora para outra mudou a consciência. Por quê? Porque a consciência não é real. A consciência de Krishna não muda. A consciência de Deus não muda. Srila Maharaj, ontem nós lemos isso. Não temos que mudar o que Krishna falou. Não temos que mudar o que os associados de Krishna falaram. Temos que seguir e não tentar mudar, alterar isso para o nosso próprio bem, para ficarmos com mais facilidade. Temos que seguir a consciência de Deus e não mudá-la, porque ela é perfeita. A consciência material ou animal está sempre mudando. Agora a ciência fala uma coisa, daqui a pouco a ciência muda. Porque descobriram que aquilo era falso. Tem uma teoria agora que eles aceitam mais de outra forma. Mas a consciência de Deus nunca muda. Deus, quando ele passou a consciência dele, o que é real do mundo, ele passou para, como eu já falei ontem, falo sempre, para o Senhor Brahma, o primeiro ser. E a mesma consciência que é pregada hoje, é a mesma consciência que Srila Siddhar Maharaj tentou pregar e passou para o seu discípulo, Srila Govinda Maharaj pregar, que passou para o seu discípulo e sucessor, Srila Acharya Maharaj para pregar. Então, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, como foi lido ontem e anteontem, se vocês não assistiram, pegue a aula pelo Facebook ou pelo canal do YouTube, que também tem essas aulas, vocês vão ver que não tem mudança no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O Mati, essa instituição sagrada, foi criada para não mudar nada do que Krishna falou, do que Mahaprabhu falou, do que os seus associados falaram. Então a consciência mundana, ela é errada. A consciência mundana é que nós somos esse corpo. O cientista acha que nós somos esse corpo. Mas aí falamos, minha mão, o médico, você vai com uma fratura no médico, ele fala, você quebrou sua perna. Aí você conta para os outros, eu quebrei minha perna, mas quem é o eu? A perna é de alguém, e quem é esse eu? O eu não é o corpo, o eu é a alma. Quando falamos o eu é a alma, mas não temos essa consciência. A nossa consciência é que nós somos o corpo. Por isso que todo mundo se dedica basicamente o dia todo ao corpo. Quem se dedica à alma? Pouquíssimas pessoas e durante um tempo muito curto. Por quê? Porque nos identificamos com o corpo. Enquanto estivermos identificados com o corpo, que é a visão errada, que nós somos o corpo, não faremos serviço para a alma. Nem para a nossa alma, nem para a alma dos outros. Faremos serviço, como Srila Acharya Maharaj falou ontem, quando temos a consciência que nós somos o corpo, você vai querer ajudar o próximo, você vai ajudar o corpo do próximo. Você não está preocupado com a alma do próximo. Por quê? Porque você tem a noção que o próximo é o corpo, ele não é a alma. Se a gente, quando adquirirmos essa consciência de que o próximo não é o corpo, ele é a alma, não faremos nada para o corpo dele, faremos para a alma dele. Porque temos que ajudar os outros, sim, claro, é a coisa básica, ajudar os outros, mas não ajudar o corpo dos outros. Temos que ajudar a alma dos outros. Porque o corpo dos outros, se ajudarmos por um sofrimento temporário que a pessoa está passando, vai acabar e o sofrimento voltará de outra forma ou na mesma forma. Então, que nem Srila Acharya Maharaj fala, o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ontem foi lido isso na aula,
o Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nenhuma escritura que seguimos, que o Gaudiya Vaishnavismo segue, ele manda fazermos algo temporário para alguém. Em nenhuma escritura, as escrituras falam para fazer algo eterno para o outro. E o que é temporário? Temporário é dar um alimento para o outro. Temporário é dar um vestimento, uma roupa para o outro. Isso é temporário. Mas as pessoas que têm a noção, a ideia de que nós somos o corpo e os outros são o corpo, a pessoa vai ajudar o corpo do outro. Quando a gente começar a limpar nossa alma através do processo devocional de Bhakti Yoga, vamos tomar consciência, vamos limpando a alma da ilusão, e aí vamos encarar que nós somos o corpo e os outros também são o corpo. O cachorro, ele não é o corpo do cachorro, é a alma que está no cachorro. A planta não é a planta, é a alma que está na planta. Então, como eu falei outro dia, se você quer ajudar seu cachorro, claro, você não vai deixar ele doente, você vai levar no veterinário, você vai dar comida, tudo. Mas o que você tem que ajudar é a alma dele. A alma dele, como que você pode ajudar a alma de um cachorro, a alma de uma planta, a alma de uma orquídea que você tem na sua casa, qualquer coisa que você tenha. Como você pode ajudar? Ligando o som, o Mahamantra Hare Krishna, ou cantando você mesmo, ou colocando alguém cantando e você repetindo. Isso vai ajudar a alma. Não importa que não entenda, porque a alma não importa que ela não entenda o idioma. Não importa, a alma entende tudo. Quem não entende é a mente, o intelecto. Se você colocar uma alma em Bengali, se você colocar uma aula em Bengali, a alma vai entender. Nós não entenderemos, mas a alma vai entender. Então, você quer ajudar sua planta da sua casa, a alma dela. Você quer ajudar o seu passarinho que você tem, o seu cachorro, o seu gato, o que for que você tenha na sua casa, a sua família. Se você quer ajudar sua família, todos, cante o Mahamantra em voz alta. Coloque o som tocando o Mahamantra em voz alta. Porque normalmente quem não tem a consciência real de Deus, a pessoa tem filho, tem marido, ela vai servir quem? O corpo da pessoa. Porque a pessoa não é o corpo, a pessoa é a alma. Ela vai ajudar o corpo. Mas o corpo é temporário. Temos que ajudar a alma da família, de todos que estão ao nosso redor, do bairro, da cidade. Temos que ajudar a todos, mas ajudar de que forma? A alma de todos. Isso que Srilacharya Maharaj fala nas 15 descrições do que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Temos que ter essa consciência, mas só vamos abrir nossa consciência para a realidade, tirando a consciência material, a consciência animal que temos, fazendo serviço devocional, escutando a aula, vendo o Arati, o programa, cantando as canções em conjunto ou em casa sozinho, lendo o que o Guru fala, as escrituras, cantando Mahamantra Hare Krishna. Por isso que eu falei outro dia, teve uma pergunta de um devoto, Doyamoi Prabhu, e temos que cantar o Mahamantra Hare Krishna, de preferência com a iniciação de um Guru, porque aí o mantra terá a potência de Deus. Se cantarmos o Mahamantra Hare Krishna sem a potência de Deus, vai ter benefício? Vai, sem dúvida nenhuma, vai ter muito benefício. Mas o benefício mesmo real para a alma é com a iniciação de um Guru autêntico. Porque aí ele vai dar a potência de Deus a hora que ele cantar esse mantra para você, na sua iniciação. Então, como eu falei outro dia, não perca tempo, a vida é muito curta. Ah, mas o mês que vem, o ano que vem eu recebo a iniciação. Ah, mas quando eu ficar velho eu vou me dedicar a Deus. Não sabemos se vamos ficar velhos. Alguns já estão velhos, claro, né? Mas não sabemos quanto tempo temos de vida. Não sabemos nada. Então, temos que aproveitar enquanto estamos no corpo humano. Temos que aproveitar e nos iniciarmos com um devoto puro de Deus. Se perguntar para mim,
Qual você indica um devoto puro de Deus? O devoto que eu sigo, que o Templo de São Paulo segue. Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. Se alguém perguntar para mim quem você indica para iniciação, para me iniciar, Srila Bhaktinirmal Acharya Maharaj. É o sucessor presidente Sevaíta do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, por quê? Porque eu considero ele um devoto puro. Eu não tenho dúvida sobre isso. Por isso que eu sigo ele. Por isso que o Templo de São Paulo segue suas orientações. Então não podemos perder tempo. Temos que aproveitar essa vida humana porque não sabemos qual o corpo que adquiriremos na próxima vida. Nuvem. Darwin e outros propuseram que o elemento consciência foi originalmente gerado de elementos materiais. Mas a minha resposta a isso é: paternalismo fóssil? Esmague esse conceito e estabeleça um infinito espiritual. Tudo é espiritual. O conceito de fóssil é um entre muitos conceitos existindo no plano espiritual. A consciência se encontra ao fundo de tudo, e dentro dela existem posições desenvolvidas ou gradações. Bur, Buvar, Swar, Maha, Jana, Tapa, Satya, Brahma Loka. E a consciência é intensificada ao adicionar o elemento serviço. A partir do ponto em que se adiciona serviço à consciência, inicia-se uma estrutura que é doce. O serviço pode construir uma bela capital, um belo país. Este já existe por lá, e você tem de apenas senti-lo, ingressar nele e assumir seu serviço delegado. Você pensará: este é meu lar. Sinto que esta delegação me é muito amigável. Agora cheguei ao lar. Esta é a capacidade ou a substância inata, a natureza inata, Swarupa, que atualmente se encontra encoberta pela ignorância e pelo equívoco. Então, a consciência é tudo, mas a consciência correta, a consciência de Deus, não a consciência material. Temos que ter isso em mente. O importante é a consciência de Deus, porque a consciência real é a consciência perfeita. A consciência humana não é perfeita. A consciência humana material, ela tem equívocos. Então, e o serviço devocional, ele acrescenta muito na consciência, porque aí, com o serviço devocional progressivo, iremos fazendo, limpando a alma e atingiremos a consciência de Deus. Somente com o serviço devocional, guiado por um mestre espiritual fidedigno, um guru autêntico, um guru genuíno, conseguiremos limpar a alma e gradativamente adquirirmos a consciência de Deus. E com essa consciência de Deus, gradativamente, vamos percebendo que nós não somos o corpo. E cada vez mais vamos querer fazer serviço para Deus, porque o serviço a Deus é algo intrínseco da alma. A qualidade intrínseca da alma é servir Deus, mas não servimos Deus porque estamos iludidos. A ilusão domina a nossa mente, e a nossa mente atualmente é quem domina nosso corpo. Somente a mente será dominada pela alma quando a alma for se limpando. Conforme progressivamente nós vamos limpando a alma através do serviço devocional, a alma vai dominando a mente. Então, quando a mente falar, faça isso, a sua alma vai falar, não. Quando o Maia, que domina a mente, falar, não ligue o Facebook às 7 horas da noite para ver o programa, ligue o Netflix, que agora tem um filme bom, um filme novo. Essa é a mente, essa é Maia
dominando nossa mente. Mas se a alma estiver um pouco limpa, e gradativamente ela vai se limpando com o serviço, a alma vai falar, não, assista o programa é mais importante. O programa vai te dar um gosto superior. Talvez hoje, claro, assistir Netflix é muito mais interessante para a mente do que ver um programa, ver o Arati, ver isso, ver aquilo. Mas, com o passar do tempo, limpando a alma, o gosto superior aparece. E aí, o que é isso? A alma começa a dominar a mente. Então, gradativamente, você vai se dedicando mais a Deus. Quanto mais você limpar sua alma, mais você vai ver que o serviço a Deus é superior a tudo. É superior a tudo nesse mundo material. À família, aos amigos, ao seu desfrute material, ao seu conforto. O serviço a Deus é superior a tudo. Mas só vamos conseguir compreender isso com a limpeza da alma. E aí, a verdade, a consciência de Krishna vai dominando a consciência material. Os valores vão mudando, porque aí você vai começar a ter os valores corretos. Hoje servimos todo mundo. Servimos a família, servimos o amigo, servimos alguém que vem na rua pedir algo, servimos de que forma? Servimos dando algo para o corpo da pessoa. E servimos o cachorro, e nos servimos a nós mesmos, a nossa mente, mas conforme formos limpando nossa alma e a consciência de Deus começar a dominar a consciência material, a consciência animal, vamos mudando os conceitos e aí vamos dando mais valor ao serviço para Deus. Se tiver uma opção de fazer o serviço a Deus, ou fazer algo material para alguém, ou fazer algo para você mesmo ficar mais feliz durante um momento, felicidade porque você está iludido, né? Mas um momento que vai ser agradável para o seu corpo, você gradativamente vai buscar pelo serviço a Deus. E aí Deus vai dando um sabor, um gosto superior. Deus reciproca conosco. Então, essa é a grande coisa. O serviço devocional, ele começa não tão agradável, mas gradativamente ele vai ficando mais doce, mais doce, mais doce, mais gostoso. Isso é um processo gradativo. Quanto mais você fizer para Deus, mais ele vai te dar sabor quando você fizer o serviço. E não só durante o serviço. Quando você faz a reflexão à noite, eu já falei isso outro dia, temos que na hora que deitarmos à cama, encostarmos a cabeça no travesseiro, enfim, para quem usa travesseiro, para quem não usa, não importa. Você deitou na cama e você faça uma análise do dia. O que eu fiz para o meu corpo hoje e o que eu fiz para a minha alma. Quanto tempo eu dediquei ao meu corpo, e quando eu digo meu corpo, é tudo que não é para Deus. Porque a sua família é uma extensão sua, do seu corpo. Os seus amigos é uma extensão sua. Então, o dinheiro que você ganhou durante o dia é uma extensão sua. Então, faça um levantamento no final do dia, antes de dormir, o que eu fiz para a minha alma e o que eu fiz para o meu corpo. O que eu não fiz para Deus. E aí você vai ver que quando você começa a fazer mais para a sua alma, mais para Deus, servindo mais a Deus, você vai ter um gosto, você vai ficar feliz, você vai falar, nossa, hoje eu cantei as 16 rondas, eu levei 2 horas e pouco, depende do ritmo que você canta, a Japamala, mas a Japamala, como disse Tapassi Maharaj, não só ele, Shri Govinda Maharaj, temos que cantar da forma correta, sem pressa. Não há pressa em cantar o santo nome, não há pressa em servir Deus, para acabar rápido. Então e Tapassi Maharaj, ele deu um exemplo muito bom. Ele falou, pegue um gravador, hoje todo mundo tem celular, na época que ele falou isso, poucas pessoas tinham gravadores, mas hoje todo mundo tem celular. Grave você cantando a Japamala em voz alta. E depois escute.
Se você não estiver escutando as palavras Hare, Krishna e Rama da forma correta, que você entenda o que está sendo falado, você está cantando da forma errada. Temos que cantar pronunciando e escutando as palavras e as palavras sendo ditas da forma correta. Não aquele som que ninguém entende o que você está cantando. Isso não é serviço devocional. Cante da forma correta a Japamala. E quando você fizer isso, no final do dia, você fala, hoje eu fiquei 1 hora cantando a Japamala, 2 horas, 2h30 cantando a Japamala. Hoje eu li a escritura, hoje eu li o texto inteiro, que foi postado no Templo de São Paulo, no grupo do WhatsApp. Hoje eu cantei os Kirtans diários, que Srilacharya Maharaj orienta. Eu cantei o Vandana. Eu prometo, eu garanto que você vai ficar muito feliz quando você refletir e falar, nossa, olha quanta coisa eu fiz para Deus hoje. Quando for Ekadashi, e você seguir corretamente o Ekadashi, e no outro dia você vai ficar satisfeito. A hora de quebrar o jejum com grãos, né? Vocês experimentem isso. Você vai ficar feliz. Nossa, eu consegui cumprir esse Ekadashi perfeitamente. Esse é o gosto superior. Isso é o gosto superior que todos nós algum dia teremos. É só praticar. Não dá para provar que isso existe. Eu não tenho como provar que isso existe. Só você praticando e você experimentando. Mas uma experiência com a alma. Não é uma experiência com o olhar. Não é uma experiência com o paladar, com os órgãos do sentido. É a experiência da alma. A alma vai sentir esse gosto superior. O gosto que nós temos hoje é dos 5 sentidos. No dia de Ekadashi, a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati é fazer jejum total até o meio-dia. Os seus sentidos não vão ficar felizes com isso. A sua gula, que é o principal, é o mais difícil de controlar, a boca, a gula. Isso está na canção que cantamos, a canção da honrando a prachada, Sarirá Bidyajal. Então, lá é dito que a língua, o paladar é mais difícil. Então, claro que a sua mente não vai ficar feliz em fazer o jejum, mas no outro dia a sua alma vai ficar feliz, porque vai falar, eu consegui controlar. Eu consegui servir Deus no dia de Ekadashi, porque Ekadashi é um serviço a Deus. Seguir corretamente o Ekadashi é um dos serviços a Deus. Faz parte de um dos 64 Bhakti-yangas, dos 64 braços da Bhakti Yoga, da devoção a Deus. Então, esse gosto superior virá. Se não está vindo agora, quando você faz Ekadashi no outro dia, mas algum dia virá. Quando você começar a limpar sua alma, esse gosto virá. E cada vez você que vai querer mais esse gosto, muito mais do que aquele gosto que você tem quando você come uma comida gostosa. Muito mais agradável você escutar o Mahamantra Hare Krishna quando você estiver com a alma limpa, ou um Kirtan, né, com as canções que cantamos, do que alguma música que você gosta de algum ritmo. Cada um gosta de um ritmo, claro. Mas vai ser muito mais gostoso durante o dia, em vez de você colocar uma música mundana, um rock, um samba, o que for, qualquer música, qualquer ritmo de música, música clássica, música isso, música instrumental. Se você ainda está durante o dia colocando isso, é porque a sua alma ainda está bastante suja, com bastante ilusão, essa poeira da ilusão. E a poeira da ilusão é desfrute material. A partir do momento que você vai limpando, em vez de colocar essas canções, você vai querer cantar o Mahamantra, colocar alguém cantando o Mahamantra, colocar alguém cantando as canções, glorificando gurus, Vaishnavas, enfim. Esse é um exemplo que a sua alma está sendo limpa. Mas se hoje você ainda está escutando música, porque canção é o que é transcendental, é o que fazemos no templo e alguns em casa. Música é música normal, é rock, é samba, é o que for. Algo mundano. Se você ainda está hoje escutando isso,
Não se preocupe, não vai ficar perturbado, não perturbe só a vida, mas gradativamente com o seu processo devocional, a sua prática diária, você vai largando esse gosto inferior, porque isso é inferior. Tudo que é material é inferior ao que é transcendental, ao que é de Deus. Somente temos que limpar a alma para conseguir enxergar essa verdade. Essa é a verdade pura. Nada é superior a Deus, nada é superior ao serviço a Deus. Nada. Mas somente vamos ter essa consciência quando estivermos limpando a alma. Se quisermos servir nossa família, claro que a mãe tem que fazer comida, tem que fazer tudo, mas ela pode oferecer a comida antes de distribuir para a família. Claro, desde que não tenha carne e ovo. Você não vai oferecer carne e ovo para Deus porque Ele não aceita. Deus é contra a matança de animais. Deus não aceita no altar carne e ovo, e nem no altar da sua casa, nem em pensamento, se você oferecer para Ele. Mas você pode cozinhar sem carne e ovo e oferecer para a sua família. Aí realmente você está dando a nutrição para a família. Você está nutrindo sua família. Mas não nutrir o corpo, você está nutrindo a alma também. Porque a proteína, o carboidrato e o lipídio, que é a gordura, ele nutre o corpo. Mas se você oferecer para Deus, ele vai nutrir a alma. E essa é a grande coisa, nutrir a alma. Se você quer servir alguém, alguma outra pessoa, sirva a alma da outra pessoa. É uma concepção muito superior à concepção mundana. Muito superior. Então, podemos servir a nossa família, podemos servir a todos, desde que coloquemos algo transcendental junto. Não só dar algo material para a família, para o amigo, para o cachorro, para quem for. Se você quer elevar uma planta também, a alma da planta, ofereça água para Deus e regue essa planta com a água. Podemos usar tudo para a alma dos outros também. Se você quer, como eu falei já, se você quer ajudar o cachorro, ofereça uma fruta no altar e dê a fruta para ele. Se alguém falar que não pode dar fruta para cachorro, é mentira. Cachorro pode comer fruta. Não há problema nenhum em comer fruta. Claro que tem que ser uma quantidade pequena, menos do que ele come normalmente. Mas pode dar para ele um pedacinho e não importa a quantidade, prachada não importa a quantidade. Quando a pessoa vem no templo, como Srila Acharya Maharaj diz, a mente das pessoas, mesmo sendo devoto, iniciado, ele normalmente está olhando o prato do companheiro para ver se o companheiro recebe algo a mais do que ele. Isso o que é? A consciência mundana. Porque prachada é prachada. Se você comer 1 grão de arroz que foi para o altar, meio grão de arroz que foi para o altar, é prachada, é misericórdia. Então, quando você der um pedacinho de fruta para o seu cachorro, é prachada, é misericórdia que está indo para ele. E a alma dele, quando ele abandonar o corpo de cachorro, ele vai se elevar muito com essa prachada. Vai aliviar o processo de evolução espiritual da alma dele. Vai ser mais rápido a evolução espiritual do cachorro. Da mesma forma da planta, se você regar com uma água que foi oferecida no altar, por você mesmo. Se você não tem altar em casa ainda, ofereça. Olhe para a água e ofereça para Deus, pode ser em pensamento. Então, vamos dar benefício para os outros, eterno. Não temos que perder tempo com benefício temporário para ninguém. Temos que cumprir nosso Dharma, claro. A mãe de família, ela tem o Dharma social dela, que ela tem que alimentar a família, ela tem que fazer a comida, ela tem que lavar a roupa, enfim, cada um tem o seu a fazer, os seus afazeres. Porque Krishna fala, se você se render totalmente a mim, eu liberto você desse Dharma social. Mas você tem que se libertar, você tem que se render totalmente a ele. Aí ele tira esse Dharma social que você, essa coisa que você tem que executar, a sua obrigação material, ele tira, mas você tem que se render totalmente a ele. Enquanto não estamos rendidos totalmente a ele,
temos que fazer o Dharma social, temos que trabalhar, temos que cuidar da família, enfim, cada um com a sua atividade. Mas temos que fazer a prática espiritual junto. E dá para fazer em conjunto. Como eu falei já, vários exemplos. Oferecendo a comida, colocando o Mahamantra, não perturbando os outros, mas colocando ele numa altura que alguém possa escutar. Mesmo que a pessoa não possa escutar, o Mahamantra está entrando no éter, no ar. Aí a pessoa chega depois de um tempo na sua casa, entrou no ar, no éter do ar, que é composto por nitrogênio, enfim, é oxigênio, tem vários componentes do ar. O ar não é só oxigênio. Oxigênio é a porção, uma das menores que tem no ar. Tudo isso vai ser não contaminado, porque contaminado é uma palavra que nós vamos levar para o lado ruim, mas tudo vai ser impregnado, todo o éter de todos os átomos será impregnado pelo som, pelo Mahamantra Hare Krishna. Então a pessoa chegará na sua casa com o fato de respirar aquele ar, ele está respirando algo transcendental. Acho que ninguém nunca pensou nisso, mas é isso. Se você tem um filtro na sua casa, o som vai penetrar a água. Masaru Emoto fez essa experiência com a água. Ele não fez com o ar, com todos os átomos, mas ele fez a experiência com a água. E ele provou que o que falamos, qualquer coisa, qualquer som, ele entra no éter da água. Ele não sabe explicar o que, mas porque ele é um cientista, ele tem a consciência material. Mas Srila Siddhartha Maharaj deu a consciência transcendental. O som, ele penetra todos os átomos. Então, quando alguém chegar na sua casa e tomar a água, mesmo que você não tenha oferecido no altar, mas aquela água teve contato com o Mahamantra, o éter do átomo da água, H2O, todos os átomos têm contato com o Mahamantra. A pessoa vai tomar a água, ela vai se beneficiar espiritualmente. Ela vai ganhar mérito espiritual sukriti. Então temos que ter essa consciência de Deus. Vamos ajudar os outros que amamos da forma correta. E qual a forma correta? A forma correta é dar algo transcendental para a alma deles. Não temos que pensar somente no corpo de quem amamos. Temos que pensar na alma deles. O principal é pensar na alma deles. E podemos ajudar dessas formas que eu falei. Tem mais formas? Tem. É só pensar. Tem mais formas, mas são duas formas básicas que todo mundo pode fazer. Toda dona de casa, todo dono de casa, porque tem homens que cozinham para a família também. Então, toda pessoa que está cozinhando, ela pode beneficiar todos que vão comer o alimento. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida sobre o que foi falado? Na verdade, foi lido pouco e eu falei muito, mas tem alguma dúvida? Podem perguntar. Eu falei conceitos que, de repente, alguns nunca tinham ouvido sobre isso, sobre a prática da água que vai receber algo transcendental. O ar que você está respirando fica prachada, o ar vira prachada, a água vira prachada, escutando Mahamantra Hare Krishna. Então, tudo isso é um conceito que temos que ter. Tem uma pergunta aqui. Vamos ler. Pergunta da Alessandra. Alessandra F. da Costa. A Alessandra, eu tenho acompanhado, depois que acaba as aulas, ela sempre acompanha o programa. Isso é muito importante, Alessandra. Isso é muito bom para você. Quando eu falo você, é sua alma, porque você é sua alma. Você não é o corpo, você é a alma. Isso é a coisa melhor que você pode fazer pela sua alma é servir Deus. E o que você está fazendo aqui agora é servir Deus. Escutando o que eu estou falando, vendo Arati. Hoje vocês não viram Arati, infelizmente, mas enfim, vocês ficaram vendo dois gurus, dois devotos puros de Deus. E nada acontece por acaso. Da mesma forma que Swami Prabhupada veio para o Ocidente pela vontade de Deus,
A vontade de Deus hoje fez, ainda mais na casa dele, fez com que o vídeo fosse em direção aos gurus fidedignos. Foi um erro meu, mas eu não errei de propósito. Quer dizer, claro que eu não errei de propósito, mas eu fiz isso pela vontade deles. Tudo é pela vontade de Deus. Tudo acontece pela vontade de Deus. Nada é pela nossa vontade. Nada. Nós temos o livre-arbítrio, claro, fazer o bem e fazer o mal, fazer servo ou não. Mas quando algo acontece assim, sem o nosso livre-arbítrio, foi a vontade dele. Deixa eu ler então a pergunta. Como fazer a oferta, a oferenda? Então, Alessandra, no templo existem regras, regulamentos, né? Então eu fecho a porta do altar para ninguém ver Deus aceitando a oferenda, e aí eu tenho que lavar a mão e a boca de Deus, porque Deus come com a mão, como todos na Índia, né? Todos assim, a maioria. Então tem um mantra específico para lavar a mão, depois outro mantra específico para secar a mão, mas na sua casa não precisa nada disso. Ofereça com o seu coração. Deus, ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa vontade de servi-lo. É a coisa que ele mais quer, a coisa que ele mais deseja. É a nossa vontade de servi-lo. Loulian, né? Aquela vontade. Então, se você tem vontade de servi-lo, oferecer água, comida, fruta, o que for, você primeiro lave bem a fruta, claro, né? Tem que lavar bem, porque nós lavamos bem já para Deus, para nós. Você imagina para Deus. Temos que fazer tudo mais caprichado para Ele. Isso é um sintoma de amor. Quando você ama seu filho, claro que você ama seu filho, você que eu digo, não só você, Alessandra, né? Não sei se você tem filho, mas todos que têm filho. Quando você ama alguém, você vai querer fazer o melhor pela pessoa. Então, você vai oferecer algo para Deus, capriche. Capriche, faça comida. A nossa missão não há problema em experimentar a comida. Outras missões proíbem, porque tudo é primeiro para Deus. Claro que você não vai experimentar a comida com a gula de falar, tá tão gostoso isso, eu vou comer um pouquinho antes de Deus. Aí não. Mas você pode experimentar para ver se está bom de sal, se está bom de açúcar, se você pôs pouco tempero ou não. Né? Mas pode experimentar. Então, a oferenda tem que ser da melhor forma possível para Deus, mas não precisa de mantra, nada. Você coloca num prato, se for a comida, num copo, se for um suco, uma água, e ofereça para Deus. Da sua forma, você pode conversar com Deus, em pensamento, em voz alta, né? Deus, aceita essa oferenda. Por favor, aceite essa oferenda que estou fazendo para você. Não é uma oferenda perfeita, mas é o máximo que eu posso fazer. E ofereça para Deus. Deixe lá o prato ou o copo alguns minutos, sem você ficar olhando. Pode ser de costa também, você vira de costa, 2, 3, 4, 5 minutos. E você volta e está oferecido. É muito simples. Deus, ele deixou tudo muito simples para nós. Em outras eras, você tinha aquele monte de mantra, cheio de regras, cheio disso, daquilo, mas nós estamos em Kali Yuga, a era da querela, a era da desavença. Deus sabe que nós estamos sendo dominados. Então, ele deixou tudo muito simples. A única coisa que temos que fazer é servi-lo, cantando Mahamantra, oferecendo uma água, uma comida. E essa comida, essa água que você ofereceu, como eu falei, tome um pouco e distribua. E essa água que você ofereceu, por exemplo, um copo, você pode distribuir no filtro. Uma gota dessa água já é prachada e você pode multiplicar essa gota. Eu, quando fui para a Índia, eu trouxe água do Ganges. E a água do Ganges eu tenho até hoje. O que eu faço? Eu pego um pouquinho e misturo na água. Porque eu tenho que purificar o alimento antes com água do Ganges. Por quê? Porque eu estou no altar, no templo do altar. Então, por isso que também tem níveis de oferenda. Mas é a mesma água do Ganges que eu trouxe há 6 anos atrás.
E aí eu vou diluindo ela, diluindo. Ainda tenho bastante dessa água. Por quê? Porque eu uso um pouquinho só. Não há problema em diluir a água. A mesma coisa a comida. Você oferece num potinho assim, tira da panela, ofereça num potinho pequeno e depois você mistura em toda a comida. E tudo vira prachada. Então é muito simples você oferecer algo para Deus, né? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Se ficou mais alguma dúvida sobre isso, pode me perguntar também. E se quiser ter o meu contato no WhatsApp, pegue aí dos comentários abaixo, pode me escrever, não há problema nenhum. Eu posso demorar, às vezes, um dia para responder. Normalmente eu respondo no mesmo dia, mas eu vou responder, não se preocupe. Existe mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Sobre o que foi falado, ou sobre qualquer coisa? Se alguém discordar do que eu falei, eu estou falando o que eu escutei dos meus gurus. O que eu escutei, na verdade, através da leitura, através das aulas deles. Então, e da aula propriamente de Shripad Tapasya Maharaj, Srila Trivikama Maharaj, enfim, de alguns que vieram aqui no templo e eu escutei pessoalmente. Mas a maioria do conhecimento que eu passo para vocês é através de livros, né? Então, eu tento ter o maior cuidado de não colocar em minha mente o que eu acho quando eu falo. Porque não temos que seguir nossa mente, temos que seguir o que os gurus falam. Porque eles são donos da verdade, a consciência plena. Porque eles são devotos puros de Deus. Por isso que temos que ter cuidado quando vamos escolher um guru para iniciar. Ele tem que ser um devoto puro de Deus, senão ele vai colocar a mente dele na sua interpretação, no que ele escutou do seu guru, no que ele escutou, no que ele leu da escritura. E Aminaya, o termo Aminaya, é a verdade que descende, sem passar pelo ser humano. E como que é isso? Aí você pode pensar, mas o guru é um ser humano. Não, o guru é alguém que veio do mundo transcendental, o guru fidedigno. Ele é um devoto puro. Então, uma das ofensas ao santo nome é achar que o guru é uma pessoa normal, comum. Então, o guru não é desse mundo. O guru fidedigno, autêntico, ele não é desse mundo. Então, quando ele dá a verdade para nós, não passou por nenhum ser humano. A verdade descendeu através dos livros. Então, isso é a Minaya, a verdade que descende. Mas se alguém discordar do guru, na verdade, é a nossa mente que está discordando. Porque nós não temos a consciência plena do que é a real, da verdade. Então podemos discordar, podemos não aceitar. Mas eu garanto para vocês que vocês estão errados se estão discordando de um guru fidedigno. Porque eles têm a verdade. Nós não, nós ainda estamos muito encobertos pela ilusão. Mas eles não têm nenhum... O espelho da alma deles está totalmente limpo. Eu estou dizendo, claro, de um guru fidedigno, um guru autêntico. Bom, não tem mais perguntas. Então assim terminamos mais um programa nessa sexta-feira. Amanhã o programa começará novamente, como sempre, às 19 horas. E no domingo às 10 da manhã. Domingo o programa às 10 da manhã. De segunda a sábado às 19, domingo às 10 da manhã. Continuaremos amanhã a leitura do livro O Céu Consciente. E boa noite a todos. Não esqueçam no final do dia de refletir, como eu falei, o que fizemos hoje para a alma, quantos minutos, e o resto total é para o corpo. Tudo de bom a todos. Hare Krishna.